Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, não é? Podemos repetir? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que bênção, que maravilha. Estamos dia 21 de abril, um dia memorável, feriado, e um dia em que nós temos visto grandes realizações da parte de Deus. Nós somos um povo que tem visto milagres, que tem visto os feitos do Senhor. Somos um povo que tem experimentado do cuidado maravilhoso do nosso Deus. Portanto, tribute a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Gostaria de compartilhar uma palavra com os amados em Hebreus, capítulo de número 5, para nós começarmos, versículo de número 7 e versículo de número 8. Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 8. A Escritura diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, nós vemos aqui um relato a respeito de Jesus, que quando ainda em carne, como uma pessoa aqui na terra, ele ofereceu ao Pai orações, um clamor muito forte, acompanhado de lágrimas, orações e súplicas. A quem? Ao único que podia livrá-lo da morte. Nós nos lembramos do momento de Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele falava com o Pai de maneira tão forte e pedia até que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Mas, no entanto, ele reitera dizendo: seja feita a sua santa vontade. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo falando com o Pai. E nós temos falado, estamos falando e devemos continuar falando com Deus. Diz que Ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, esse é o tempo de buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto o Senhor está perto. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas eu quero aproveitar muito bem esse momento para uma ministração, acredito que será altamente relevante para todos nós, para nos dar uma sacudida a respeito das nossas vidas, a respeito dos nossos comportamentos, das nossas atitudes ante o Senhor. E nós não estaremos depois da mesma forma de quando nós começamos essa transmissão. O tema é bem interessante. Sempre gosto que o Senhor me dê temas bem fortes. Primeiro porque a pessoa que primeiro sabe o que Deus está falando sou eu, no caso, quando vou ministrar. Depois eu sei que outras pessoas escutarão também e poderão ser edificadas assim como eu fui. Então o tema é ressonância espiritual. Ressonância
espiritual. Acredito que essa palavra ressonância não é desconhecida para a maior parte das pessoas. Na verdade, é muito comum hoje, quando se vai a um profissional da saúde, a um médico, e ele quer examinar mais minuciosamente para chegar a conclusões sobre alguma hipótese de alguma enfermidade em alguém, ele diz: eu vou pedir uma ressonância. E não é incomum hoje a gente ver as pessoas, muito quando estão transitando, levando aquelas pastas enormes e bem escrito naquela capa, naquela embalagem, ressonância magnética. Mas eu não quero falar sobre ressonância magnética, até porque eu preciso falar sobre ressonância espiritual. Fazendo uma reflexão sobre isso, nós estamos na quarentena, eu acho que daqui a pouco já são cinquentenas, sessentenas, e até parece que nessa quarentena só tem pessoas sem pecados. Só tem pessoas com pecados confessados. Parece que está havendo uma vigilância 100% a respeito disso, para não pecar. Está tudo resolvido, está tudo certo. Quando nós falamos assim, espiritualmente está tudo certo, sentimentos todos certos, tudo ok. Fidelidade, está todo mundo agora na lista dos fiéis. Família agora nesse tempo, nota 10. Casamento, então, talvez até nota 11. Com as lideranças, os pastores, 10 também. Com os seus empregadores, muita obediência, nota 10 também, por que não? Então, nós estamos pensando, ou eu fiz essa reflexão de que o povo cristão nessa época está 100% de créditos com Deus. Pense como é que está. Está uma maravilha. Está uma bênção. Nós podemos nos aproximar do Senhor porque estamos bem em tudo e nem pecados temos esse tempo para confessar. E aí é só fazer a oração e já temos por certo a resposta de Deus, não é assim? A impressão que se tem é essa. É tanto que as orações são feitas já dizendo, eu sei que eu vou receber, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Não há nenhum questionamento se o Senhor vai responder daquela forma, não. Nós já dizemos, temos certeza, Senhor, da tua resposta. Muito interessante. Eu creio que os irmãos já estão começando a fazer um raciocínio lógico, uma reflexão bem forte. No livro aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Os Hebreus nos encoraja a entrarmos na presença de Deus com confiança. Que bênção! A Bíblia é um livro encorajador,
mas ao mesmo tempo nós sabemos que a palavra de Deus ela funciona para nós como um martelo que quebra a pedra, como um espelho que nos mostra como estamos. E aí nós é que temos que saber como é que a palavra de Deus está falando comigo agora, como é que Deus está falando comigo e que tipo de visão eu estou tendo nesse momento. 1 João, capítulo 1, versículo de número 8 e 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí no versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Antes de prosseguir, eu quero fazer um momento de oração. Senhor Deus, que o teu Espírito nos conduza nesse momento com a tua palavra e toque nos nossos corações com o poder do Espírito Santo, para que nós sejamos completamente instruídos a respeito desse assunto com esse tema ressonância magnética, ressonância espiritual. Desculpe, Deus. Ressonância espiritual. Nós possamos acender um holofote espiritual para dentro de nós mesmos, a fim de que nós achemos e vejamos como é que nós estamos. Nos ajude, Senhor, me ajuda para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Então, nós encontramos, amados, no livro dos Salmos, Salmo 32, no verso de número 3 a 5, Salmo de Davi, quando ele assume uma grande responsabilidade em confessar algo que estava em seu coração. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em um tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões. E o Senhor, ao Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Então, quero abrir aqui umas aspas e recomendar a você, como foi recomendado a mim mesma, não faça vista grossa dos seus pecados. Passe a pente fino. Quando se diz passe a pente fino, significa analise criteriosamente sobre esse assunto. Meus pecados. É muito importante. Nós estamos orando, buscando do Senhor não menos do que milagres. Estamos aguardando o Senhor fazer. Ele já tem feito inúmeros. E até o final desse tempo nós estamos querendo, na verdade é isso mesmo, receber essa provisão do Senhor de livramento, que não é nem somente para nós. Nós estamos querendo a nível de família, a nível de bairro, a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, os pecados. Porque nesse tempo nós não pecamos. Nós estamos completamente limpos e acertando sempre.
Aí vem a pergunta: será? Será que isso é um fato? Na verdade, não é. Nós sabemos que não é verdade. Nós podemos pecar quando olhamos, quando sentimos, quando fazemos, quando intencionamos fazer, nós podemos pecar ou até praticá-los de forma regular, sistemática. E aí nós estamos agora inquiridos pelo Senhor, que pergunta, através dessa reflexão, o Senhor está perguntando a cada um de nós: vocês não têm mais pecados? Estão completamente bem? Eu creio que é bem forte mesmo. E é forte porque Deus nos ama. A Bíblia diz que o Senhor cuida dos seus e até disciplina os seus porque são filhos. Então, eu estava olhando para um texto que eu gostaria que vocês abrissem mesmo as suas Bíblias, se porventura estiver com o livro sagrado aí perto. No livro de Neemias, no capítulo 9. Capítulo 9 de Neemias, que tem um título dessa leitura: Arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento e confissão de pecados. Eu vou ler alguns versos, o capítulo é bem grande, e aí a gente vai ver o que pode fazer durante a ministração para alguns versículos. Mas diz assim: no dia 24 deste século, deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, ou seja, mais ou menos 3 horas lendo só durante esse tempo o livro da lei do Senhor. Então, era um tempo para leitura. E aí a Escritura diz que durante a outra quarta parte do dia fizeram confissão de pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, foram mais ou menos 3 horas lendo a lei e mais ou menos 3 horas confessando pecados. O que nós fazemos hoje nas nossas orações? Nós começamos e dizemos: Pai amado, Pai bendito, Pai querido, perdoe os meus pecados. E já entramos aquilo que nós queremos receber. Nós nem fazemos uma retrospectiva de como nós passamos o dia, do que aconteceu em nossos corações, não, porque nós estamos cheios de créditos para entrar assim de vez na presença de Deus. Mas, queridos, é bem sério esse assunto. Depois você pode pegar a sua Bíblia com mais tempo e ler do versículo 1 desse capítulo 9 até o versículo de número 37. Aí você vai ter um esclarecimento, nos falta tempo para isso agora. Lá no versículo 38, que é finalizando o 9, e já daqui
para frente, indo para o capítulo 10, mas no versículo 8 diz, 38, o povo promete guardar a lei. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o selo sobre ela. Então, a confissão de pecados foi feita durante um tempo prolongado, certamente porque havia muita coisa a ser confessada e havia que ter um tempo para ajustar com Deus a vida. Nós estamos apressadíssimos nesse tempo em nossas orações. Preciso que nós passemos a esse assunto em revista a pente fino. Então, eles fizeram uma aliança ou um decreto de que todos eles estariam renovando a sua aliança com o Senhor. Aliança com Deus, pacto com Deus, voto ao Senhor, já ministrei até sobre isso há pouco tempo, é uma coisa muito séria e que deve ser observada de forma a ser prometida e cumprida, selada com o selo da obediência, o selo do compromisso com Deus. Sabemos que nesse tempo é preciso que os nossos compromissos com o Senhor estejam muito fortes. Até porque nenhuma das nossas palavras está caindo em um lugar que Deus não saiba. O Senhor sabe tudo que nós estamos falando com Ele, tudo que nós estamos pedindo, o porte e o tamanho das bênçãos que nós estamos a clamar ao Senhor, e aí nós estamos bem comprometidos com o que nós estamos falando, porque não estamos falando a homens, mas estamos falando ao próprio Deus. Então, o povo promete guardar a lei, promete fidelidade ali. No versículo de número 32 de Neemias, versículo de número 32, diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ó grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Versículo 33 diz: tu fostes justo em tudo o que nos aconteceu, pois afligiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. É forte. Deus falando conosco. Certamente Deus está querendo agilizar alguns milagres e está nos chamando para um concerto com Ele. Versículo 36 diz a Escritura, nesse capítulo 8 de Neemias: eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem,
eis que somos escravos nela. Versículo de número 37. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. Deus me chamou a atenção fortemente ao preparar esta mensagem para ministrar. Provérbios 28, 13. A Escritura diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então, do começo até o fim, o que é que nós estamos concluindo, chegando a conclusões pessoais? Deus está nos chamando para confissão de pecados. Deus está querendo que nós façamos agora uma confissão de pecados, mas demoradamente na sua presença. Alguns estão tão preocupados em confessar pecados, e eu estava examinando que tem até confissão online, porque as pessoas não querem deixar de se confessar aos seus párocos e estão procurando. E imagina nós que não precisamos chamar o nosso Deus para uma sala, para uma caixa de madeira e confessar pecados ao Senhor. Nós temos acesso ao Senhor e a primeira coisa que nós devemos fazer é dizer: Senhor, eu quero confessar os meus pecados, e fazer até uma lista deles, a não ser que você não tenha nenhum pecado para confessar. Eu sei que eu tenho e estou fazendo isso, porque eu sei que o meu Deus requer de mim essa atitude. Ou é que não pecamos mais? Então, se não pecamos na quarentena, então eu acredito que nós precisamos até ter mais tempo em quarentena para ficar sem pecados, ou sem pecar. Ou é porque nós estamos chamando pecados de erros? Porque alguns dizem assim: eu sei que eu tenho alguns erros diante de Deus. Não admitem que tem pecados. Pecado é tudo que ofende a Deus, é tudo que é feito que fere Deus, que entristece Deus e que Deus não queria ou não quer que nós façamos. Nós temos pecados e vamos gastar tempo confessando esses pecados. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, Pedro diz: olha, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que eles possam ser cancelados. Jesus Cristo disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Lembrando o tema, ressonância espiritual. Estava vendo sobre ressonância. O equipamento é altamente sofisticado, consegue ver por dentro e detectar doenças que em qualquer outro exame não pode ser detectado. A Bíblia, a palavra de Deus, agora nos está conduzindo a fazermos essa ressonância espiritual ante os olhos maravilhosos do nosso Deus. Concluindo, queridos, tem o antes da quarentena, tem o durante a quarentena e tem o depois da quarentena. Aí eu pergunto,
Como você estava antes? Como que você estava antes da quarentena? Servindo bem ao Senhor? Consagrado? Dedicado? Comprometido? Totalmente integrado? Como que você estava antes da quarentena? Agora é com você a resposta. E agora, como é que você está na quarentena? Agora eu estou espiritual. Agora eu estou orando. Agora eu não vou para a igreja porque a igreja está fechada. Como é que você está na quarentena? Vigiando? Olhando para Deus? Permitindo que os seus olhos só vejam coisas que agradam ao Senhor? Completamente consagrado e sem pecados. Então agora você está assim. Talvez a resposta seja essa de muitos. Agora eu estou do jeito que Deus queria que eu estivesse. Sim, tudo bem. Mas aí tem a terceira pergunta. Como você estará depois da quarentena? Você estará como antes da quarentena? Você vai permanecer como está agora na quarentena? Ou vai piorar depois da quarentena ou vai melhorar? Respostas devem ser dadas por cada um. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Como que eu estarei depois desse tempo? Então a igreja vai abrir, os compromissos, departamentos terão, os dias de oração voltarão, os cultos de missões estarão sendo feitos novamente, os cultos de ensino, os cultos depois da quarentena. Dizendo, primeiro vou ver o meu gado que eu comprei. Não, meu pai morreu, preciso ir ao sepultamento. Me casei, preciso ficar com a minha esposa. Foi assim? Cada um tinha uma justificativa? Como nós estaremos depois da quarentena? Eu preguei outro dia e quando tudo terminar. E nós somos chamados novamente para esse assunto. Eu dei algumas dicas, acho que no domingo, sobre como ter um tempo mais saudável durante a quarentena e claro que alguns já estavam fazendo. Estava até vendo outras dicas para o cristão fazer durante a quarentena e alguns disseram: atualize suas playlists, coloque a leitura em dia, ouça e fortaleça a sua fé, inspire-se com mensagens edificantes. Eu até quero que você tenha muito cuidado com o que você está ouvindo e quem que você está ouvindo nesse tempo, no YouTube, na rede social, porque é preciso a gente ter um critério de avaliação muito grande. Não é tudo que é bom, não é tudo que é bíblico, e nós devemos ser como os bereanos, examinar aquilo que se escuta, se está de acordo com a palavra de Deus. Então diz, assista a clipes, as dicas, 6 dicas para o tempo da quarentena, e veja o que está acontecendo no mundo gospel. Pense como tem lives, como tem cantores fazendo lives, assim como nós estamos fazendo. Cantores abençoados, homens e mulheres comprometidos com Deus. Mas aí eu acrescentei a essas 6 dicas, mais uma, que deve encabeçar a lista das dicas. Aproveite a quarentena para fazer uma faxina de como você está em relação a essa questão dos pecados.
Aliás, faxina é o que bem está sendo feito a nível de casa, a nível de locais. Até as ruas estão sendo lavadas. Uma coisa fora de série, como se dizia antigamente. Mas eu deixo essa instrução. Confesse os seus pecados. Faça uma faxina. Acenda uma luz bem forte para dentro do seu coração, dentro da sua vida, no seu interior, para ver o que é que está lá. Faça a ressonância espiritual. Eu até penso que alguns irmãos podem estar até sem dar o aval dessa, como se diz, de ficar em casa, porque nós somos tão crentes que poderíamos expor nossas vidas. Talvez até já fomos achados como pessoas que não têm fé. Isso pode ser um pecado, porque nós não podemos julgar e estamos diante de uma grande tragédia e nós estamos poupando, o Senhor também sabe, nós estamos poupando os outros quando nós fazemos a nossa parte. Então, queridos, é tempo de ver essa questão dos pecados. Faça a sua ressonância espiritual. Logo, e veja isso, esse momento com Deus, antes que não possas fazer. Todos os segmentos religiosos, a Umbanda, a Quimbanda, Candomblé, Espiritismo, Adventistas, os espiritualistas, todos eles estão tendo as suas devoções, inclusive com oferendas, sacrifícios oferecidos aos demônios. A Igreja Católica Apostólica Romana continua alimentando a Igreja para a sua idolatria. E Deus continua cuidando do seu povo, chamando a atenção para uma vida abençoada e agradável a Ele. Então, eu quero deixar essa meditação. Quero que esse tema fique bem gravado no seu coração. E que você resolva fazer esse exame hoje, ainda. Essa ressonância espiritual. Se colocar assim debaixo dos olhos do Senhor e dizer, Senhor, pode me fazer entrar na sua máquina. E eu quero agora saber o que está ruim, o que está mal em meu coração. Porque, queridos, é arrogância demais a gente dizer que não precisa disso. Nós precisamos. E até porque, repito, nós não estamos querendo menos do que livramento de morte. Quer dizer, que a morte não chegue, que a doença não chegue. Nós estamos querendo muito de Deus. E para alcançar isso, precisamos estar muito bem com o Senhor. E até porque se viermos a morrer, estaremos prontos. Estaremos no ponto certo para partir. Porque não podemos morrer de qualquer jeito. Mas eu acredito que nós estamos debaixo do sangue, debaixo da bênção do Senhor. E nós podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado. E eu quero só lembrar, dar uma pincelada aqui. Lembram que quando eles estavam orando, eles confessavam até os pecados dos pais. Então você pode até orar. Deus, perdoa os pecados dos meus pais que estão envolvidos lá com a idolatria, que estão envolvidos na mesa branca, que estão envolvidos na Umbanda, que estão envolvidos com o misticismo. E fazer uma oração pedindo ao Senhor que se compadeça. E aí, filhos, nós podemos alcançar a vitória. Lembrando que até Jesus chorou, clamou com lágrimas e súplicas e orações àquele que lhe podia livrar da morte. Imagina nós.
Imagina nós, principalmente nós, os crentes do século XXI, do mundo tecnológico, do mundo do engano, do mundo da mentira, no mundo do egoísmo, no mundo em que tudo é relativo, o que é pecado para um não é pecado para o outro. Nós estamos num mundo terrível, então precisamos estar bem com Deus para alcançarmos a resposta das nossas orações. Vamos orar? Senhor Deus, eu deixo a tua palavra ao teu povo. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Eu sei que nós não somos um povo que quer entender quando Deus fala, mas nós já somos um povo que entende quando é o Senhor que está falando conosco. E nós queremos pedir ao Senhor que continue essa obra que o Senhor começou. Nós façamos esta noite, nesse tempo, temos tempo de sobra para fazer isso agora, confessar tudo que é de pecados e deixar esses pecados e nunca mais pecar os mesmos pecados. E quando nós sairmos desta quarentena, se nós sairmos, nós não saiamos do mesmo jeito que éramos antes da quarentena ou durante, como nós estamos nos achando, mas saiamos transformados em pessoas que acharam os pecados, que confessaram os pecados, se arrependeram dos pecados e tomam atitude diante do Senhor. Eu sei que isso também fará com que o inimigo, Satanás, ele seja envergonhado. Ele não tenha com que nos acusar. Ele não tem poder de nos acusar de uma coisa que estejamos fazendo que desagrada ao Senhor, mas toda acusação dele seja mentirosa aos olhos do Senhor. Realize uma obra na sua igreja, Pai. Porque a começar por nós é o juízo do Senhor que acontece. Primeiro pela casa de Deus. Muito obrigada, Senhor. Te louvo pela oportunidade que tu me destes para ministrar nesta noite ao teu povo. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Shalom. Graça e paz.